A graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós, né? Por isso estamos alegres. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui falando de uma das coisas mais importantes, né, que um servo do Senhor precisa aprender. Um filho de Deus precisa aprender a perdoar. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós também não temos como ser perdoados, né? Independente do que fizeram a nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa capacidade de perdoar uns aos outros. Os que não me conhecem, meu nome é Paulo, esse é o canal Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias tem uma palavra aqui, uma mensagem, sempre pedindo a Deus que fale conosco, né? Quero começar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar da sua palavra. Abençoe cada um que ouve, Senhor. Plante essa semente em cada coração, que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer, que essa mensagem alcance corações, Senhor, e transforme vidas. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero deixar uma mensagem que encontra-se em Marcos, capítulo 11. Eu vou estar lendo do 25, o 25 e o 26. Diz assim, ó: E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha essa palavra, assim, a gravidade dessa palavra, né, que nós temos que estar muito atento, né? O povo de Deus, ele precisa aprender isso, que nós temos que perdoar uns aos outros, né? O mundo, ele não tem muito essa capacidade de perdoar. Nós, se formos pela nossa carne, nós não queremos perdoar ninguém, né? Porque parece que aquilo ali fere o nosso ego, né? Fere o nosso autoestima. E pior do que perdoar é pedir perdão. Se você tiver de pedir perdão a alguém, aquilo parece que é uma dor, né? Parece que você está se humilhando, mas na verdade está mesmo. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar, né, principalmente diante do nosso Deus. Quando a gente perdoa, não é pensando apenas no ser humano, mas é pensando no que o nosso Deus deixou revelado aqui. Porque assim como ele nos perdoa de todos os nossos pecados, se verdadeiramente a gente o reconhecer e pedir perdão a ele, assim nós temos que fazer aqui na terra também. Porque de nada adianta você pedir perdão a Deus e você não perdoa aquela pessoa que te pediu perdão, né? E o perigo de não perdoar, qual é? Quantas pessoas estão morrendo, né, porque às vezes alguém não liberou um perdão para ela vai se entristecendo, entristecendo, ao ponto de desistir da vida. E às vezes tiram até a vida mesmo. E aí aquela pessoa, né, que não perdoou carrega uma culpa. Que culpa é essa? É aquela de que alguém chega e fala assim: pô, mas você podia ter perdoado fulano, ele morreu triste por você não ter o perdoado. Então nós temos que estar muito atento a isso. Quando alguém, né, nos pedir perdão, devemos perdoá-lo imediatamente. Se a gente estiver, né, alguma coisa contra alguém, devemos e pedir perdão também, devemos nos humilhar, ainda que a pessoa não aceite, não tem problema. Se aquela pessoa não aceitar o seu perdão, será ela com Deus, mas você vai estar limpo diante de Deus. E é o que nós devemos fazer. Eu quero até estar lendo novamente esses dois versículos, né? Marcos capítulo 11 ou 25. E quando estiverdes orando, perdoai, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Isso aqui é muito sério, né? Estamos orando. Se lembramos que tem algo contra alguém, temos que perdoá-lo, né? Não podemos ficar com aquela mágoa no coração. Falam que quando você não perdoa alguém, é como se você tomasse veneno achando que aquela pessoa que vai morrer, pois o poder do perdão, ele é tão grande que quando você perdoa, você tira um peso da sua consciência. Agora, quando você não perdoa, toda vez que você vê aquela pessoa ou que você se lembra dela, há um problema na sua vida, há algo que te incomoda. Muitas das vezes é o Espírito Santo dizendo que temos que perdoar. Por quê? Vai chegar o grande dia de morrermos.
E quando morrermos, nós temos que estar limpo aqui embaixo, né? Para aqueles que já morreram, não liberou o perdão para alguém que morreu, né? Dobra o joelho no chão, pede a Deus o perdão, fala, Senhor, estou arrependido verdadeiramente. Agora, se a pessoa está viva, vai lá e a perdoa. Quantas pessoas que não falam com seus pais, quantas pessoas que não falam com sua mãe, e muitas das vezes essas pessoas estão dentro da casa do Senhor, orando, pedindo ao Senhor bênção, né, pedindo ao Senhor proteção, pedindo que a família vai bem, mas tem algo contra alguém, ou então não liberou o perdão para alguém. Isso é muito grave, né? A palavra de Deus nos revela até que se estivermos ofertando, né, algo para o Senhor e se lembrarmos que temos algo contra alguém, devemos deixar nossa oferta ali, ir lá, pedir perdão àquela pessoa, a perdoar, depois voltar e entregar a nossa oferta, né? Isso aí está querendo dizer o quê? Se eu apresento algo a Deus, vamos dizer que eu sou um cantor, né? Eu sou um pregador da palavra, tenho que ir lá pregar na igreja, ou em qualquer lugar vou pregar, mas tenho algo contra o meu irmão, eu tenho que o perdoar primeiro, ou eu tenho que pedir perdão, por quê? Senão, o Senhor não vai aceitar aquela oferta minha, aquele louvor, porque ele é capaz de sondar o nosso coração e ver que temos mágoa uns contra os outros. E a palavra do Senhor nos revela que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa briga não é contra nossos irmãos de carne, né? Mas tem um irmão que vive apurrinhando. Sim, não é ele exatamente. Aquilo ali é o ser que habita nele. Muitas das vezes ele está dando espaço para Satanás e Satanás está trabalhando na vida dele. Então nossa luta não é exatamente contra ele, mas sim contra o que está atuando na vida dele. E aí como a gente vai vencer? Orando por essas pessoas. Precisamos estar o tempo todo com eles? Lógico que não, né? Uma pessoa te faz um mal, você não precisa estar na casa dela, permitindo com que ela venha na sua casa o tempo todo, até porque ela pode te fazer outra coisa. Mas devemos perdoar de todo o nosso coração, sem haver mágoa, sem haver dor. E aí pode ter certeza, né, que nesse versículo 26 diz, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, os que não perdoam aqui na terra, quando chegarem diante de Deus, não vai adiantar pedir perdão. Mas eu andei na casa do Senhor, eu fiz tudo, eu cantei, eu preguei, eu fiz de tudo. Aí é a hora que o nosso Senhor Jesus chega e fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas por quê? Porque não foi obediente aqui na terra, né? Quis dizer que fazia tudo para Deus, mas não teve a capacidade de perdoar. E se não perdoa aqui na terra, o nosso Deus não tem como nos perdoar lá no céu. Então, que nós andamos atentos, né? Nós não andamos pela carne, nós andamos pelo Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, os que andam, né, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, obedecem a sua palavra e vivem em comunhão com seus irmãos, independente do que fizeram. Mas saiba, não carregue mágoa dessas pessoas. Essas pessoas a gente ora e coloca elas nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você tiver algo contra alguém, perdoa, né? Faça isso enquanto há tempo. Se alguém te pediu perdão, perdoa. Mas se você fez algo, também pede perdão. Fique limpo diante de Deus, porque é chegado o fim, né? É chegado o tempo de nossa redenção. Chegará uma hora que nosso Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, ou ele pode levar a gente antes disso, e se a gente não tiver perdoado, infelizmente, não teremos como morar com o nosso Senhor Jesus. Pode ter sido uma pessoa boa aqui na terra, mas não perdoou, não vai adiantar, porque a palavra diz que o nosso Deus não irá perdoar. Então, que Deus te abençoe, guarde essa palavra em seu coração. Se você estiver pensando em se afastar de Cristo, não se afaste, pelo contrário, se aproxime cada dia mais, né? Vai à casa do Senhor, porque é muito importante a comunhão dos irmãos. Que Deus te abençoe. Vou deixar aqui uma oração final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos demonstra a importância de perdoarmos uns aos outros. Se houver alguém, Senhor, que estiver ouvindo essa mensagem, que não perdoou alguém ou que precisa pedir perdão, que essa pessoa possa estar indo se reconciliar, Senhor, o mais rápido possível. A dê força, Senhor, a dê a capacidade de perdoar e de pedir perdão, assim como o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. Obrigado por tudo, abençoe a cada um
É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.